vivo mais uma vez aqui no Verdade em Cena, onde o objetivo do meu curso online é ajudar você, ator iniciante, a sair do zero e começar a entrar em cena como um ator experiente. E hoje nessa aula bate-papo de quinta-feira, a gente tem hoje um bate-papo diferente. Para você que está aqui no Verdade em Cena, toda terça-feira a gente tem sempre uma aula ao vivo de construção de personagens, criação de cena, objetivo de cena. Então, como uma das perguntas que vocês mais fazem para mim é o processo de criação, criar personagem, emoção na cena, então hoje a gente vai ter uma aula muito especial, a gente vai ter um convidado que eu acho ele um ator muito foda, ele faz parte de um grupo de teatro, 4x5, um grupo mineiro, que é hoje um dos principais grupos de teatro do Brasil, e a gente vai falar um pouco sobre o processo de criação deles, que é um processo que me interessa muito, e o ponto de vista dele também, de ator e diretor. A ideia é a gente tirar alguma coisa nesse bate-papo que ajude você, ator iniciante. Deixa eu dar boa noite para a galera que está entrando aqui, principalmente o pessoal que já me segue aqui no conteúdo gratuito, a Pri que está aí, Cauã, estou ansioso para essa live, papel e caneta, hein, Cauã? A Paula que está entrando, Maria Bittencourt também. Então é o seguinte, galera, eu vou chamar já o Ítalo, que eu já vi que ele entrou aí também, já vou chamar para bater esse papo com a gente, mas o que eu quero afinar com vocês? Como sempre, toda vez que eu tenho um convidado, eu vou desativar os comentários, então se vocês quiserem fazer perguntas durante a live, manda aqui na caixinha. Eu já selecionei algumas perguntas que vocês responderam lá no nosso story, na nossa caixinha de perguntas, mas a ideia é que nessa aula de hoje, nessa live, que vocês possam principalmente tentar pegar um pouco do que a gente está falando sobre o processo de criação e começar a implementar no seu processo de ensaio, no seu início de carreira, porque a ideia do Verdade em Cena é ajudar vocês, atores iniciantes, a começar a implementar o que eu descobri no mercado de trabalho para vocês se prepararem, chegar no mercado de trabalho, nas primeiras oportunidades, muito mais bem preparado do que eu cheguei 23 anos atrás. Tá bom? Então, vou chamar o Ítalo aqui, que já chegou, tá aqui no ao vivo. Então, tá aqui no ao vivo? Não, tá no gravado. Tá aqui já no Instagram. Lembrando que vai ser apenas no Instagram hoje o nosso bate-papo, diferente de terça-feira, que ele acontece ao vivo, tanto no Instagram quanto no YouTube. Hoje vai ser só no Instagram, tá bom? Galera, então vou desativar aqui os comentários. Deixa eu só ler as últimas perguntinhas. Já estou com papel e caneta na mão, boa. Live só no Insta. Galera, eu sei que vocês estão acostumados a ver, tem muita gente que gosta de ver lá no YouTube, principalmente a galera que segue o canal lá no YouTube, mas hoje vai ser só no Instagram, mas depois eu vou subir ela para o YouTube, tá? Então deixa eu desativar aqui os comentários e vou convidar o Ítalo para a gente começar logo esse bate-papo, porque tem muita coisa para a gente falar sobre, tá? Então, galera, comentários desativados, mandem aqui, pelo menos no início, depois eu volto com os comentários para a gente ler o que vocês estão achando da aula, falando, mas primeiro eu quero que vocês prestem atenção aí. Você não tem pedido, deixa eu só achar aqui como é que chama, gente, que eu tô aqui, achei o Ítalo, tô procurando o Ítalo aqui. Ítalo Laureano. Ítalo, deve estar indo aí já o convite para você. Só confirmar aqui. Foi. Ítalo Laureano, estou vendo a sua janela, muito bonita ela, um design sensacional. Ela está aqui no tom branco, puxada para uma coisa mais contemporânea. E aí? Ítalo, quero dizer, um parceiro, obrigado para no meio dessa sua agenda louca aí, topar bater um papo aqui no Verdade em Cena. Obrigado, bem-vindo. Valeu, obrigado a você pelo convite aí, espero poder compartilhar um pouco da minha experiência aí com os alunos do Verdade em Cena e tocar a figurinha contigo também, vai ser massa. Massa demais. A ideia aqui, eu sempre falo para a galera que está aqui no conteúdo gratuito, a ideia e você sabe disso, né? Você fez novela na Globo, você tem um grupo de teatro, é tentar ajudar quem está hoje, naquele momento que a gente estava lá atrás começando, onde tudo era muito incerto, poucas informações, e dentro desse bate-papo tentar visitar mesmo aquele nosso início de carreira e tentar descobrir alguma coisa. Mas eu queria começar com você de uma forma diferente hoje. Porque você, para quem não sabe, o Ítalo faz parte de um dos principais grupos de teatro, eu adoro o trabalho de vocês, o 4x5, e vocês estavam viajando agora, Festival de Curitiba, enfim, e vocês têm um processo de criação
que toda vez que eu falo com vocês, ele não só me interessa, mas eu fico pensando que deve ser muito difícil. Que vocês partem do zero, né? Vocês partem do zero. Como é que funciona a ideia, como é que surgiu essa ideia de vocês partirem para esse processo de criação do zero, do nada, não tem texto, nem nada, vocês entram numa sala, e como é que surge, como é que levanta essa primeira ideia de peça, enfim, de texto? Me explica um pouco para quem está aqui vendo a gente. Bom, a gente trabalha com... Nós somos do Grupo 465, de Belo Horizonte. É um grupo que tem... Esse ano a gente está no ano 16, né? Então são 16 anos de pesquisa continuada em teatro, autoral. A gente trabalha com duas linhas de pesquisa no grupo, que são os nortes, que é dramaturgia autoral e criação coletiva. Então, a dramaturgia autoral, basicamente, é que a gente não pega textos de outros autores, textos que já existem, a gente cria os nossos próprios textos, as nossas próprias histórias, nossas próprias falas que vão ser ditas no palco. E a criação coletiva é um processo um pouco mais horizontal de criação, onde a maioria das vezes, a gente já criou 7 espetáculos, a gente está indo agora para o 8º. Na maioria desses 7, 6, ou seja, 6 a gente trabalhou se autodirigindo. Nós somos 4 atores, diretores, sou eu, o Marcos Coleta, o Assis Benvenuto e a Regiane Farid, e a gente se autodirige. Então, a gente, além de estar em cena, a gente também dirigiu esse trabalho, esses 6 primeiros. E o último trabalho, que é o Tragédia, é o que você mencionou, que a gente agora fez o Festival Almoço Oficial de Curitiba, fizemos também em Joinville, acabei de chegar de lá ontem, foi super bacana, que é o Tragédia, que é um espetáculo que a gente convidou um diretor de fora para criar coletivamente com a gente. Esse processo é um processo muito interessante, pelo que você falou, né? Porque a gente sempre parte do zero. Pensando que um ator nunca parte do zero, né? Isso é muito interessante. Assim. O ator, ele é observador da vida, ele é observador do mundo. Então, assim, necessariamente ele é um estudioso, né? Ele é uma pessoa que lê não só teatro, mas também que tem que ler filosofia, tem que ler literatura, tem que ser um conhecedor das artes. Então, quando a gente brinca que a gente parte do zero em relação a uma dramaturgia. Então, a gente sempre começa com uma pergunta que é: o que você quer dizer agora? Então, reunimos nós 4 numa mesa, um café, e aí a gente começa a conversar. O que você quer dizer agora? Então, o que você quer dizer agora pode trazer várias respostas a partir de várias coisas. Então, a gente, numa dessas respostas, por exemplo, um de nós pode trazer um livro de filosofia. Esse espetáculo nosso, por exemplo, tem muita coisa do Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano, radicado na Alemanha, fala muito desse momento contemporâneo que a gente está vivendo. E aí foi uma provocação que um dos atores trouxeram. Eu trouxe um texto, eu trouxe Antígona. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, só para trazer todo mundo para essa conversa. Você se reúne, e aí quando você fala assim, o que você quer falar agora, né? Esse contexto é pensando em dramaturgia teatral, texto de teatro, ou vocês podem, eu quero falar sobre a mudança climática e desenvolver um conteúdo a partir disso. É livre, vocês falam o que quiser falar. E daí vai surgindo uma ideia. Isso é legal, essa pergunta sua, porque é realmente uma provocação, é livre. Cada um traz a resposta do jeito que ele quer. Então, por exemplo, eu disse, um traz um livro de filosofia, o outro traz um livro que é uma dramaturgia, um clássico do teatro grego. O outro traz um artigo de um jornal. E o outro traz uma notícia, por exemplo. E coisas completamente aleatórias, um distinto do outro. Isso. A partir daí a gente traça então um círculo maior, né? Ou um círculo de cada um desses quereres, e a partir daí a gente vai encontrando as coisas em comuns dentro do que cada um quer falar, para a gente, a partir daí, afunilando
e entrando nessa espécie de organograma, onde as coisas vão se conectando e fazendo com que a criação seja realmente coletiva, mas que tenha um norte, que não seja uma coisa louca, que vai cada um para um lado. Cara, muito legal isso, porque uma das coisas que eu bato muito na tecla aqui, e com os meus alunos, é que o processo que eu faço em audiovisual, que eu fui aprendendo nesses anos, que eu pego no pé dos meus alunos, que o ator tem que ser capaz de ler o texto uma vez só, ler uma vez, sem querer decorar, quer dizer, e ele precisa ter um entendimento rápido daquela primeira leitura e entrar em cena. Independente de certo, errado, de bom ou de ruim. E você me falando desse processo de vocês, eu tento trazer um pouco aqui para o Verdade em Cena que eu trabalho, porque eu acho que o que talvez eu tive um pouco diferente é que eu parto de um norte, de um texto que existe e que eu tenho que apropriar rápido, como uma coisa que você falou no início. Nós temos a nossa vivência de certo e errado, do que eu desejo ou não, do que eu concordo ou não, do que eu acredito ou não, e isso me dá rapidamente um raciocínio lógico para eu me preencher de informações e defender o primeiro ponto de vista. E eu bato muito na tecla isso com meus alunos. E é muito legal ver você falando, você é um ator premiado, um diretor premiado, de um grupo premiado, porque vocês parecem que partem deste ponto, mas com um grau de dificuldade a mais, sem texto nenhum. E como que fica essa veracidade desse processo quando vocês estão ali, que é o que pega muito para quem está começando, que eles entram às vezes em cena, mesmo com o texto já, e fica nervoso, com medo de errar, inseguro. Então, como que vocês organizam essa angústia do ator que às vezes precisa de algo palpável para ter ali um norte? Como é que vocês se jogam nesse abismo e ficam ali sólido, com estado de prontidão, jogando com verdade? Como é que é isso para você como ator nesse processo meio que no escuro, assim? Eu acho que tanto o processo que vem de um texto já criado, e esse texto me é dado para criar a partir dele, né? A minha atuação, quanto o processo em que se parte do zero, entre aspas, a gente está falando de um ator que é um ator mais contemporâneo, né? Um ator que ele é um ator criador, ele não é só o ator que fica esperando o diretor falar o que ele tem que fazer. Ah, então agora se você der uma pausa aqui, vai ficar bom. Ah, se você usar uma xícara de café durante essa cena que você está fazendo, vai ficar bom. Não. Então, assim, esse é uma outra linha de pesquisa que a gente tem no grupo e que vai não só para o teatro, né, mas também para o audiovisual, que é pensar o ator como criador, como performer do texto, da obra que está criando. Por que dizer isso? Porque normalmente, assim, principalmente para quem está começando, tem essa ansiedade que você falou, mas ao mesmo tempo tem também uma espera de que um diretor, de que um olhar externo vai me dar o que eu preciso para que a cena fique legal, né? E aí, assim, eu acho que isso é uma pesquisa não é uma pesquisa do grupo, e aí eu levo para a vida, para as coisas de audiovisual que eu faço também, que é nunca esperar ser um ator propositivo, porque quando você está propondo alguma coisa, sendo ruim ou bom, quem está te assistindo está vendo que você está propondo alguma coisa. O problema é quando você não propõe nada, quando você vem vazio, né? Às vezes, um ator principiante fica muito preocupado, por exemplo, em decorar o texto, né? Decorar o texto dos problemas é o menor que a gente tem, na verdade. Eu falo, a Dira Paz fala muito isso. Ela fala, cara, quando eu vou entrar num processo, o texto vem. Se eu entendo, se eu estou preenchido e vou em cena que você falou isso, eu concordo, deixar sua marca, você precisa mostrar para quem está vendo que existe um ponto de vista sobre algo que você está defendendo, e o texto vem, né? O texto é o de menos. Isso que você fala, eu concordo muito, eu falo muito isso aqui, sabe? O texto é o de menos, assim, o que faz mais a diferença é o entendimento. É óbvio que entender o texto, fazer uma leitura, tentando entender o que o autor escreveu quando ele estava, o que o autor estava pensando quando ele escreveu aquilo. Né? Um bom ator também, um ator de formação, ele tem que saber o que significa os pontos, né? A gente vê muito isso, assim, a gente fez agora uma oficina, e a gente está falando isso, né, a Regis, assim. Aí o ator, você dá um texto para ele ler, ele não sabe o que significa o ponto final.
Ele sabe na Quando tem três literatura, ele pontinhos, quando tem três não pontinhos, sabe o não que sabe. significa três pontinhos, exclamação, aí vai fazer uma leitura, ao invés de perguntar, ele está exclamando, ao invés de exclamar, ele está perguntando, ele não sabe o que significa dois pontos, né? O que significa uma vírgula, e depois um ponto e vírgula. Tudo É, isso interfere na forma como você vai dizer aquele texto. É óbvio que no processo você pode subverter tudo isso e fazer do seu jeito. Só que até para subverter, você precisa entender. Não se subverte nada sem entender. Então, assim, é eu acho que muito não tem importante. como você. Eu acho que é humanamente impossível você desejar ou chegar ou conquistar algo se você não sabe onde você quer ir, se você não tem um preenchimento das suas razões, né? Que é uma das coisas que a gente bate muito na construção de personagem. O personagem aqui presente, mas ele tem um passado, presente e futuro, mesmo que isso não vá para a cena, mas eu preciso me preencher disso. Né? Então, quando o ator entra ali, igual você falou, aperta o play, sai falando aquela dramaturgia que é escrita, sem saber ponto e vírgula, vai para um lugar que não conecta com ninguém. Né? E aí também cai nessa cilada da ansiedade, né? De dar o texto muito rápido, aí avança muito no texto, e ao invés de construir, né? Construir também é uma coisa muito interessante, né? Às vezes o ator ele tem pressa de se livrar do texto, né? Então, Tem assim, medo da cena, né? isso é muito importante, assim, acho que com esses 20 e poucos anos trabalhando, a gente vê isso, assim, a gente vai ficando mais calmo, sabe? Não tem muita pressa mais. Pelo contrário, ao invés de ter pressa, você quer dar pausa, você quer sentir o que você está falando, você quer preencher, criar essas imagens, né? Outro trabalho muito interessante para o ator, assim, o ator tem que ser alguém capaz de criar imagens na cabeça do espectador, né? Do telespectador, do espectador. E para isso acontecer, ele tem que ser dono do texto, ele tem que ser dono da pausa. E muitas vezes esse texto ele não é palavra, né? Ele não Uhum. é, o texto não é só palavra, pausa é texto, né? Isso é E muito você interessante. que E você que segue o Verdade em Cena, você está vendo o Ítalo falar isso, que é um ator de teatro super premiado, que é uma das coisas que a gente trabalha aqui no Verdade em Cena. A pausa bem preenchida, o silêncio é tão importante quanto um texto bem falado. Mas o ator iniciante, ele tem medo do silêncio. E uma das coisas que eu sempre pego aqui no pé dos meus alunos, ou quem está lá no meu grupo fechado de estudo, é que o ator ele está falando aqui, aí ele para, porque esqueceu, ou sei lá, e aí, em vez de ele ficar no jogo, ele parou e falou, ai meu Deus, esqueci, posso voltar? E às vezes essa pausa não durou nem um segundo, mas para ele tá ali há 3 horas e gera um nervosismo, porque não tem essa calma, igual você falou, de um cara que é experiente, que vai parar aqui, talvez vai fazer isso aqui, aí vai encostar, e aí vai voltar para o texto. Então, aproveitando isso que você falou, eu vou te fazer uma pergunta, curiosidade minha, para trazer aqui para o Verdade em Cena. O que você acha hoje, olhando para trás, você, Ítalo, que você percebe que a evolução do seu ator, do seu olhar como profissional, fez você perceber que quando você fazia lá atrás era um erro, ou que te atrapalhava, que você não comete isso hoje? Tem alguma coisa assim que você consegue trazer para a gente? Você lembra? Cara, eu acho que é uma coisa que é fundamental na nossa profissão, que é se preparar. Eu vou tomar aqui um segundinho para falar um pouco sobre isso, assim. As Estou pessoas têm que se interessante. preparar, têm que estudar. Estudar é fazer um curso com você, fazer uma faculdade, um curso técnico, um curso livre, entrar, ser mentorado por você. É fundamental. Assim. Eu não acredito nesse ator que nasceu pronto, porque isso não existe. O nosso ofício é um ofício de muito estudo, e Sim. isso te traz 80% da segurança para a hora que você vai fazer o seu teste, para a hora que você vai fazer o seu trabalho no palco. Porque a maioria do trabalho se esvai, ele cai, ele fica frágil, porque você não tem confiança. Porque se você Sim. tem confiança, isso é 80%. Os outros 20% é o que você se preparou o resto da vida até ali, é o que você estudou, o texto, é a pausa que você pensou em fazer
aqui e voltar para cá. Isso aí vai acontecer organicamente. Agora, se você não se preparar, a ansiedade vai te consumir. E aí isso vai te deixar frágil. Eu acho que, por exemplo, teste. Um teste é um negócio muito difícil, né? Até hoje é muito difícil. Mas, assim, hoje eu me sinto muito mais tranquilo de fazer um teste, seja ele para o que for. Porque é que eu acho que antes, o teste, a gente perdia para a gente, né? A gente perdia para a gente, né? Era isso que eu ia falar. Porque eu sinto que hoje eu não perco para mim mais, entende? Eu posso não pegar, isso não significa que eu pegue todos os trabalhos que eu faço teste, por exemplo. Mas é publicidade e audiovisual, cinema, TV, séries, essas coisas. Não significa que eu pegue todos eles, mas significa que eu consigo sair de lá muito íntegro, sabe? Antes eu era derrotado antes de sair do estúdio. Eu era derrotado antes. Mas é verdade. Porque assim. Eu saía de casa e já falava, pra que eu vou lá? Não vou passar mesmo, vou fazer esse negócio aqui. Aí é isso, assim. Você chegava lá, abria a metralhadora de palavras e falava o texto exatamente do jeito que ele estava escrito, do jeito que o diretor vai ver todos os testes e realmente você não passava. E aí você vai pegando essas maldades do que você falou, assim, cara. Hoje em dia, um texto que você esquece, você entende que você pode, se você estiver muito dentro daquilo que você está fazendo, você pode falar ele com as suas próprias palavras. E se estiver dentro do que ninguém vai mandar seu teste, vai parar seu teste, ou vai te tirar ali da seletiva porque você trocou uma frase de lugar, ou porque você trocou palavras. Não é sobre isso. É sobre estar íntegro fazendo. Então, assim, isso é óbvio. Eu acho que vem um pouco com a experiência, com a rodagem que a gente tem, né? Mas, por outro lado, se eu pudesse falar, para quem está começando, é que tem que ter calma, se preparar. Se preparar. Não dá para fazer uma coisa, fazer um teste, sem estar preparado. E ouvir quem está com você, porque às vezes você acha que você está preparado, mas tem uma pessoa que está ali te monitorando, te dirigindo, que está vendo que não está. Então, confia, vai com essa pessoa até você se sentir preparado. Porque isso que você está falando é muito legal, cara. É muito legal, porque você é um cara de teatro que está sempre se evoluindo, né? Está sempre buscando um processo novo. E você que está vendo Verdade em Cena, vocês não precisam fazer meu curso, gente. Faz de qualquer pessoa que vocês gostem, não tem problema. Mas isso que o Ito está dizendo é muito importante. O que eu vejo do ator iniciante, e como aqui no meu curso tem muito ator iniciante, as pessoas desejam o processo do cara, eu quero ser igual o Ítalo, eu quero ter um grupo de teatro conhecido, com 15 anos de carreira premiado. Mas vai ver o Ítalo quando começou, se tinha esse mesmo respeito que eles têm hoje. Então o ator iniciante tem que entender que ele tem que construir a jornada dele. Não dá para vocês hoje acharem que o mundo é maravilhoso, sentado no sofá, sem tirar a bunda da cadeira para estudar e se evoluir, achando que vai ter algum resultado. E não vai. É muito para a gente pensar isso, assim, pensar que é um ofício de trajetória que você constrói. É lógico que é muito mais fácil hoje, você, a gente está aqui conversando sobre atuação, sobre o que atrapalha a gente na hora de fazer um teste, na hora de fazer um trabalho, porque a gente passou já mais de 20 anos fazendo isso. Mas isso também é uma profissão de persistência, né? Quantas pessoas começaram com a gente, né, e não estão fazendo hoje em dia? Então, assim, é uma profissão de persistência. É muito difícil você nascer com um dom e estar pronto. Ninguém nasce pronto. É necessário se preparar. E para se preparar, estudo. Estudo você pode estudar em qualquer lugar. Você pode ler, né, em qualquer lugar. Então, assim, acho que não tem segredo. Agora, que isso aqui manda demais. Antes, quando a gente disse que eu perdi para mim mesmo, né, aí você falou aí, é porque a gente tem que estar muito forte mentalmente para mostrar o trabalho da gente. E para a gente estar forte, a gente tem que estar seguro. E para a gente estar seguro, a gente tem que ter se preparado.
E para a gente ter se preparado, a gente tem que ter perdido, entre aspas, horas de dedicação no estudo para falar ali que seja um parágrafo. E aí a É, pessoa que está assistindo, ela vai falar, pô, tem alguma coisa ali. Por que que eu vou é. levar o Ítalo e não o Geraldo? Por que que eu vou levar o Geraldo e não o Ítalo? É Sim. essa a diferença. Isso é muito importante porque eu vou ler uma pergunta, vou começar com umas perguntas aqui da galera, com umas perguntas muito legais. Mas isso é legal, só para fechar isso para você que está vendo, ator iniciante, que é uma das coisas que eu falo muito, assim, o maior erro, além de todos que a gente está apontando aqui, que eu vejo do ator iniciante, é que ele entra em cena perguntando assim, como é que eu faço a emoção? Como é que eu sei que eu estou exagerado? Como é que eu faço isso, aquilo? Essas perguntas são claramente de alguém que não faz ideia do que está fazendo dentro da cena. Porque se você está ali conectado, entendedor das palavras, mesmo se apropriou, as coisas vão se organizando dentro da cena. E não é uma coisa que você deseja alcançar sem ter preenchido, sem saber o que você vai fazer na cena. Então é uma coisa muito massa que você está falando isso, porque eu vejo isso demais, esses erros acontecendo. Ó, eu vou te colocar aqui uma pergunta que as pessoas estão mandando, e essa aqui é legal, eu vou colocar aqui porque você tem um processo de criação interessante e fala um pouco do nosso ator, né? A pergunta da Jéssica está assim, ó, tudo vai... deixa eu arrumar, leia aí para mim, essa daí que eu vou limpar meu óculos. Eu não estou conseguindo ver os comentários. Aqui, ó. Ah, quando eu coloco não aparece para você a pergunta, né? Só para mim. É, Tudo vai nascer ao mesmo tempo? Corpo, voz? Como é que funciona tudo isso? no processo nosso de criação, a gente tem uma preparadora vocal que acompanha a gente há bastante tempo, tem um preparador corporal também que acompanha, e tem um dramaturgo, os dois dramaturgos, que é o Marco e o Assis, que organizam esse material, e temos nós, que somos atores, diretores. No processo, durante a improvisação, é tudo junto ao mesmo tempo, misturado. É óbvio que esses profissionais específicos de cada área, eles vêm dentro desse processo de criação para lapidar e para que aquilo que foi proposto inicialmente possa ser melhorado. Por Sim, que isso é importante? Porque a improvisação, a gente trabalha muito com improvisação, na criação, né? Não no espetáculo. Quando o espetáculo está pronto, não tem mais tanta improvisação. Mas ali a gente está lidando com o espontâneo, com algo que é efêmero, que vem naquela hora. Então, se eu tenho que falar bom dia, que seja, ou se eu tenho que falar eu vou na sua casa amanhã comer mulher. Eu falei isso aqui agora. Se isso vai para a dramaturgia depois e vai voltar dentro de um contexto, dentro da história que a gente está contando, a gente vai dando um acabamento, a gente vai lapidando aquilo junto com os outros profissionais que trabalham junto com a gente. Mas o que é mais importante nessa pergunta, que eu acho? É que a gente está falando de um ator que é um ator criador. Ele não só atua, ele não só faz, ele não só faz, ele não só decora o texto, sobe no palco, ou entra em cena, ou a câmera atira para ele, que ele dá o texto dele. Não, ele cria a obra junto, ele se coloca como co-criador da obra. Isso implica num ator que ele é muito mais eu vou usar uma expressão que talvez não seja ideal, mas é que me vem na cabeça. Um ator que seja um pouco mais completo do ponto de vista da criação. Porque ele vai criar, não só pensando na entonação, na interpretação do texto, no personagem, ele vai criar pensando que roupa que esse personagem veste. Ele vai criar pensando que objetos que esse personagem usa. Esse personagem tem uma correntinha aqui, que fica a tiracolo, que durante a cena ele morde aqui, manda um texto aqui. Esse personagem, o que ele faz? Como é que ele olha para as pessoas? Ah, não, ele olha assim, assim, assado, porque tem um passado lá atrás que faz com que ele fique com isso um pouco mais em pé aqui, porque ele não abaixa a cabeça para ninguém. Esse personagem ele vai criando camadas. Ah, como que ele fala? Né? Então, assim, ao invés de esperar que a direção defina para a gente
lá no grupo. Como que a gente vai fazer? A gente já propõe. É óbvio que a gente propõe, as ideias iniciais elas são muito simples e ao passo que as coisas vão acontecendo, elas vão ganhando corpo e outros profissionais trabalham com a gente. Mas o mais legal dessa pergunta é pensar nisso, porque pensar um ator criador, né, que é até um verbejo aí do teatro, pensar no ator criador é pensar um ator emancipado, é um ator que não espera de ninguém para dizer o que ele tem que fazer. Ele faz, ele propõe. Né? Então, assim, isso é muito legal. Independente de certo ou errado. Porque não existe certo ou errado na atuação. Existe verdade ou não verdade. Ou eu acredito no que você está fazendo, ou eu não acredito. Então, assim, não existe o certo ou errado. O que é certo para mim pode ser errado para você e pode funcionar do mesmo jeito. E as duas versões podem funcionar. Então, isso é muito interessante como criação. Então, deixa eu colocar um aqui, ó, complementando isso daqui que você está falando, deixa eu colocar, ver se você consegue ler essa aqui que apareceu para você também. Eu coloquei aqui agora. A construção psicológica do personagem ajuda? Como é que você fala disso? Ajuda ou atrapalha? Conseguiu ler? Eu coloquei a construção psicológica do personagem. Ajuda ou atrapalha? Deixa eu pontuar essa pergunta primeiro, porque é um pouco do que eu venho falando aqui nas aulas gratuitas. Vocês, muitas vezes, partem para um lugar profundo, achando que tem que ter... E, às vezes, é mais simples. Às vezes, é tão mais prático você ir para uma coisa que está, às vezes, na sua cara do que ficar se viajando na maionese. Mas me fala um pouco aí desse seu processo nisso. Você parte para uma construção psicológica? Isso ajuda, atrapalha? Me dá um ponto de vista sobre isso. O que você acha disso? Eu sou de uma escola de atores que são atores um pouco mais contemporâneos. Aí depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Que são atores que já não se preocupam mais com essa construção tão psicológica, né? Porque historicamente a gente tem isso muito do Stanislavski, lá no meio do século passado, que é uma construção muito legal, que funciona muito, que tem lá a construção da personagem, tem vários livros sobre ele que falam sobre esse processo da construção da personagem a partir desse lugar. Normalmente, por exemplo, no audiovisual, o audiovisual é um lugar que trabalha muito com perfil. Vão ser difíceis os trabalhos em que você vai ser convidado e que as pessoas não vão levar em consideração o seu perfil, que é seu físico de terror, como você é, sua barba, né? Assim, quanto de idade você imprime. Então. Normalmente, quando as pessoas te dão um teste, ou te dão um trabalho para isso, elas já têm uma expectativa em relação àquilo que elas estão te dando. E a gente cai, às vezes, na cilada de querer construir demais. Eu acho que tem a ver com um pouco com o que você está falando, assim. E, às vezes a coisa já está, sabe? Às vezes ela já está posta. Às vezes eu só preciso conseguir olhar para mim mesmo e tentar encontrar em mim mesmo o que me aproxima naquele personagem. Isso é muito interessante, porque... Mas aí você pode falar para mim assim, mas aí você vai fazer um estuprador, por exemplo. O que te aproxima? Você é um estuprador? Caralho, é isso? Não sou um estuprador. Mas tem alguma coisa em mim, lá no meu âmago, ou nas notícias que eu vejo, que podem, de alguma forma, me aproximar em relação ao olhar, a como essa pessoa olha. Eu posso construir a partir da mim esse lugar. O que não quer dizer que eu vou construir um personagem exatamente chapado e caricato do que é um estuprador, por exemplo, nesse exemplo que eu dei. E talvez seja essa nuance que vai ser legal para quem está assistindo. Por quê? Porque como já existe uma expectativa do que é um estuprador, ou vou mudar aqui, do que é um abusador, por exemplo. Tem aquela série... Bom Dia, Verônica, do Dimas Fotos fez, que eu acho muito legal, porque ele faz um abusador e um cara que, né, enfim, e é um cara que destrói a vida ali da mulher, né, e tal.
E eu acho muito interessante ali, porque ele faz exatamente o ato contrário. Ao invés de Uhum. tapar o personagem e a gente vê aquele cara pá, que é mal, que vem, que. Nossa, ele faz um cara que é quase bonzinho, assim. Em princípio, numa camada sutil, você olha e fala assim, cara, dá para apaixonar por esse cara. E aí, na hora que ele vira a chave e é um abusador, e é um escroto com a mulher, você fala, caralho. E aí a gente entende uma coisa muito legal, Gu, que é, principalmente para quem está começando. Normalmente, quando a gente vai criar um personagem, quando a gente vai criar uma cena, a gente sempre tende a chapar na primeira camada. Isso é muito sério. A gente pega um texto, a gente lê e fala assim, isso aqui é um abusador de mulheres. Esse cara ele é escroto com as mulheres, ele é... Nossa, ele é foda. Aí a gente vai na primeira camada, a gente trabalha todo o texto em cima dessa camada. Mas aí a gente esquece como é que é a vida, né? Porque a vida não é assim. O cara que é abusador de mulheres na vida, no social ele é bonzinho, tem aquela cara gostosinha, ele é boa praça. É assim que ele conquistou essa mulher, provavelmente. Então ele não é o tempo todo mal, porque ninguém é o tempo todo mal. Então, assim, isso é uma dica que eu acho que vale a pena, se a gente pensar que quando a gente está construindo alguma coisa, seja pela via da identificação de personagem, da mímesis, do que for, ou se for o contrário, quando a gente está construindo alguma coisa, é sempre bom a gente pensar que existem camadas. O trabalho do ator é Isso, feito de cebolas, você vai agregando camadas. Então, ele é mal, mas ele é bonzinho também. Ah, ele é bonzinho também? É, mas ele é safado. Ah, ele é conquistador. Você vai colocando todas essas camadas, vai deixando aquilo muito mais complexo, porque aí, na hora que isso imprimir, seja na tela, na televisão e no teatro, as pessoas vão reconhecer um trabalho muito mais rico, sabe? Do que só aquela camada pura. e isso que você está falando é importante mesmo, assim, porque isso é uma das coisas que eu tento sempre deixar vivo para os atores que estão começando, que geralmente a gente levanta a cena, a nossa primeira versão, aí você vai lá e apresenta ela no teste, você vai lá e leva ela como proposta. E geralmente essa primeira versão, que é o que você diz aí, é a nossa versão mais frágil, porque o ator iniciante, ele está um pouco ansioso com o resultado, igual você falou, e não se aprofunda muito, assim. E a gente precisa entender que o cara, igual você falou, ele é estuprador. Então, inconscientemente, se eu não faço essa minha pesquisa, não me aprofundo, eu caio nesse lugar caricato, porque eu vou para uma coisa histriônica, caricata, até verborrágica no sentido de fala. Mas se eu começo a fazer essas pesquisas, às vezes ele é um cara que faz isso porque ninguém é mal porque quer ser mal. Dentro da cabeça doentia dele, aquilo tem um porquê de ser bom para ele fazer. Então ele talvez faça isso para se vingar do pai ou da mãe ou de um vizinho, e aí ele está se liberando, sei lá. Então quando você começa a se aprofundar, igual você falou, você traz outros coloridos para a cena que, muito pouco provável, vão aparecer na sua primeira versão de estudo se você aceitar ela como resultado final. Então, eu sempre brinco com os meus alunos lá no meu grupo fechado, eu falo assim, ó, na hora que você estudar a sua cena, você vai gravar, você vai me mandar para analisar, você vai olhar e falar assim, essa é a melhor cena que eu vou mandar para o Duque. A hora que você pensou isso, joga fora e refaz tudo de novo. Mas sem repetir aquilo que você jogou fora. Automaticamente, você vai buscar uma nova forma de estudo e pode ser que nessa segunda versão você fale, olha, eu não sabia que podia ser assim o assado. Porque no nosso início de carreira, a gente escolhe muito a primeira versão achando que aquilo é a melhor versão para ser mostrada, né? Que é o que você falou e que deve ser um pouco do seu processo dentro do teatro. Eu imagino que vocês devam levantar uma cena e até ela ser lapidada e falar, ó, essa é a versão. Vocês devem jogar muitas versões fora, né? Muitas versões, e assim, esse processo no teatro é diferente, né? Tem montagens nossas que já, processo de criação que já duraram 9 meses, imagina, para fazer um espetáculo de 1 hora. Esse último
trabalho nosso, a gente fez ele em 6 meses. É um trabalho de 1h15. E aí Que, aliás, é bem. foda, viu, gente? Assistam. Não sei onde vocês moram, mas quando a tragédia, né? Vocês vão viajar ainda? Como é que tá o espetáculo? Assistam. Eu assisti aqui em São Paulo e é foda, Ó, a foda. gente deve fazer. Agora a gente vai fazer festivais, deve fazer Brasília, Londrina, tem umas datas aí. E a gente vai circular pelo interior de São Paulo com um outro espetáculo que chama Ignorância, que estou eu e a Reza em cena só, que é um Esse é da espetáculo cadeira? das cadeiras. Assistam, galera. A gente vai Galera do fazer uma interior de São circulação, a gente vai Paulo. ficar encartado mês que vem em Campinas, inclusive. Se tiver alguém de Campinas, a gente vai fazer de sexta a domingo, 2 finais de semana em Campinas, no SESC Show de demais. Campinas. Mas é Bonito, muito isso. massa, cara. Muito massa. Meu espetáculo, o trabalho de vocês é muito foda. Mas é isso. Eu acho que o trabalho do ator tem muito nisso aí que você falou. Assim. A primeira versão que você tem, pode ter certeza que é a sua primeira. Assim. Você tem que se debruçar muito mais, porque o que é bom mesmo vai vir depois. Se você procurar, se você tiver paciência. Se não tiver, você vai ficar sempre ali É. no raio, E no aí, só deixar rasteiro. uma Eu coisa costumo clara. dizer, eu costumo Fala, dizer que o que fala. diferencia, por exemplo, um teste que é aprovado de um teste que não é aprovado é a capacidade que esse ator tem de colocar camadas no que ele está fazendo. Se É. ele E tem só uma para deixar uma capacidade. coisa clara, porque eu conheço os alunos que eu tenho. Daqui a pouco começa a chegar a mensagem. Quando a gente fala de você não fazer a primeira versão e jogar fora, não é você ficar gravando a sua cena 10, 20, 30 vezes, não. Nós estamos falando do trabalho de mesa de estudo. Você não ler ali a primeira versão e falar, nossa, eu sou ótimo, é isso aqui eu vou arrebentar. Isso vai ser uma bosta. É você se aprofundar no estudo. Porque o que eu recebo de mensagem dos alunos, falando assim, Duque, fui gravar essa cena, já gravei 30 vezes. Agora tá bom. Porque aí você vai entrar num outro processo que é ruim, de você achar na sua cabeça que essa versão sua é boa e que às vezes não é. Pode ser que a primeira era melhor. O que nós estamos batendo na tecla aqui é de você não aceitar um estudo raso, papel e caneta, questionamento, para você buscar outras camadas de estudo para você pôr outro colorido na cena. Não é ficar se vendo no espelho e achar, nossa, essa aqui agora foi ótima, porque eu coloquei minha mão aqui atrás do pescoço e eu fiquei ótimo. Que não é para fazer isso, pelo amor de Deus. É só porque eu sei que tem gente que daqui a pouco vai falar assim, Duque, eu estava vendo a aula do Ítalo, e o Ítalo disse uma coisa que eu estou implementando aqui, ó, que não sei o que não são camadas, então eu já gravei 12 vezes. Olha essa versão. E não é a quantidade de vezes, hein, pelo amor de Deus. É a capacidade de agregar, né? Porque numa primeira leitura eu tenho um entendimento do texto, que é um primeiro entendimento. Numa segunda leitura, eu tenho um outro entendimento. Aí eu começo a pensar assim, mas essa pausa, esses 3 pontos que ele deu aqui, e aí falou uma palavra, e depois deu 3 pontos de novo. Eu acho que significa que esse cara está hesitando para falar, que ele está nervoso para falar. E aí você começa a construir coisas que na primeira versão que você fez não tinha nada disso. O que acontece na maioria das vezes é que as pessoas elas fazem uma primeira versão e ficam repetindo a primeira versão e achando que está melhorando. É um pouco isso que você está falando. E aí, essa capacidade de criar uma cebola naquele trabalho que você está criando ali, de camadas, essa capacidade vai diferenciar o seu trabalho do trabalho do outro. É óbvio que tem trabalhos que você tem mais tempo para poder estudar, e óbvio que tem trabalhos que você tem menos. E óbvio também que com o tempo você adquire uma capacidade intelectual em relação ao ofício, de que não precisa mais de 10 versões, 10, você não precisa mais que 10, dependendo do texto, você não precisa mais que 10 leituras, você não precisa mais que 2 horas de estudo para você ter uma versão boa daquele texto. Mas aí é porque você já caminhou, né? Você já está além um pouco. Para quem está O começando... Noel está perguntando aqui, ó, o Noel está falando assim, ó, o mais difícil é se aprofundar.
que para ele é mais difícil se aprofundar. E é claro, assim, gente, é isso que o Ítalo falou. Chega um momento da sua carreira que o seu filtro ele já vai sendo mais seletivo, assim. Mas existe um erro, por exemplo, eu lá no meu grupo fechado de estudo, estava trabalhando com os alunos, e eu dou um exemplo de um texto que eu fui fazer, que eu estava estudando lá meu texto e tinha uma palavra, tinha uma frase que o meu personagem falava assim: quando eu vi aquele jovem, parecia a guerra da Bastilha. O que é o erro dos atores? Aí respondendo Noel, eu não posso entrar e falar, parece a guerra da Bastilha, se eu não tenho propriedade para entender o porquê que ele dá de exemplo a guerra da Bastilha. Eu não sabia o que era a guerra da Bastilha. Então, Noel, quando a gente fala de se aprofundar, é o seguinte, o que eu fui fazer? Eu parei meu estudo, fui lá no Google, abri lá, o que era a guerra da Bastilha? Aí estava explicando que era um período revolucionário da França, que as pessoas que eram contra o rei eram presas nessa prisão Bastilha, tipo uma ditadura. E que essas pessoas se revoltaram e derrubaram essa Bastilha, tiraram o rei do poder. Pô, quando eu entendo isso e cito como exemplo, o exemplo que eu estou citando tem que ser de jovens revolucionários. Aí eu penso, meu personagem compactua com isso? Sim, pô, então eu vou ter orgulho a falar. Ah, meu personagem acha errado isso? Então vai ser uma crítica. Então, às vezes, o se aprofundar é tão mais óbvio, tão mais simples, que às vezes o óbvio a gente tem que olhar para eles e não cair nessa primeira versão. Eu poderia, como ator, falar: nossa, eu lembrei da guerra da Bastilha. Ninguém ia dizer se estava bom, se estava ruim, se eu for aprovado ou não. Mas eu, como ator, preciso ter a clareza de que sai da minha boca, eu tenho que ter propriedade. Pode ser uma bosta a minha cena, mas vai ser uma bosta bem construída, porque tem ali todo o entendimento. É um pouco disso que o Ítalo está falando, de se aprofundar. Não é que você tem que ler o texto e pensar, então agora eu vou ler de cabeça para baixo, agora eu vou falar isso. Não, tem pontos do texto que te mostram caminhos para você se aprofundar e que no nosso início de carreira, às vezes, a gente não nos enxerga. Né? Sim, e assim, para textos, não sei, que esse aprofundar dele também pode que essa coisa da emoção, né, que é sempre uma questão para quem é ator jovem, né? Como que traz emoção, como que eu me aprofundo nesse texto. Ah, tem uma que é ótima de cinema, Como que eu choro. Isso aí, nossa senhora. Como que eu choro. E as Eu pessoas já não esquecem. consigo chorar de tanto que meus alunos me fizeram chorar fazendo essa pergunta. Eu choro cada vez que eu leio. Já sequei. E as pessoas esquecem que tudo isso é consequência de um trabalho que é construído, né? Ninguém fala assim: eu peguei esse texto aqui e agora eu vou chorar. Não, você vai construindo aquela emoção. Uma emoção nunca está, ela nunca é. Você vai construindo ela ao longo do texto que você está fazendo. Ela chega, Um né? exercício Ela legal para... aparece. A emoção ela aparece com o que você está em cena. Você se joga para aquele momento ali de algo, aquilo reverbera em você, você se conecta e você entrega aquilo como verdade ali na hora. Senão fica um processo em casa, na cabeça, que não vai para lugar nenhum. Sim, e isso é importante, assim, pensar também, que muitas vezes o que a gente precisa como ator é se ouvir. É mais do que isso, é se ouvir quando é um monólogo e quando é com o outro, a gente precisa aprender a ouvir o outro. Por quê? Porque se a gente está aberto a isso, se a gente está aberto a se ouvir, quando a gente fala, a gente ouve o que a gente está falando, e isso afeta a gente aqui, ó, neurologicamente. Isso mexe com a cabeça da gente. O que a gente faz normalmente normalmente a gente decorda um texto e fala ele todo para fora. É tudo para fora. Você fala assim, você esquece que você está falando aqui para você. E aí você não se ouve. Aí é impossível você se afetar e criar algum tipo de emoção em relação a esse texto. E quando o outro está fazendo com a gente, se a gente minimamente sabe ouvir o outro, a gente vai se afetar pelo que o outro está falando e a emoção vai chegar. Tem uma outra coisa também no caminho desse tempo, né, nessa trajetória minha, é que é isso, essa busca pelo chorar, que é essa brincadeira que você fez aí, essa busca desesperadora,
Eu vou Nossa. convidar todo mundo aqui para fazer uma provocação. Assistam cenas que vocês se emocionaram com atores de filmes que vocês se emocionaram. Revisitem essas cenas e vejam, anote mesmo, numere quantas delas os atores estavam chorando e quantas delas os atores não estavam chorando e mesmo assim Total. fizeram vocês chorar. Porque isso Caralho, eu mostra a vou roubar esse profundidade. exercício e vou roubar esse exercício para eu dar no meu curso, porque é uma sacada muito foda. Porque isso que você falou agora, e as pessoas têm que entender, porque a emoção é você que dá. Você assiste algo que te preenche, te toca de alguma forma e você se emociona. Você não assiste uma cena, a pessoa está chorando, você fala, meu Deus, estou me emocionado porque ela está chorando. Cara, muito foda esse exercício. Você não, quando você vê uma cena muito foda, você chora horrores, normalmente o personagem está segurando o choro. Normalmente ele está engasgado, a voz dele está embargada, o olho está marejado, mas a máquina não cai. E você, como espectador, como telespectador, está se esbugalhando em lágrimas. Porque isso é uma coisa que é importante. A emoção, muitas vezes, ela acontece no outro, não é em quem está fazendo. Quem está fazendo está entregue àquele momento, que é o que você falou aqui há pouco. A emoção então, tá ao ator que está entregue àquele momento, ele está interpretando aquele personagem. E a emoção acontece no outro, em quem assiste, de uma forma completamente diferente de quem está Cara, fazendo. muito foda. Muito, cara, eu vou roubar pra mim esse exercício. Vou colocar embaixo. E tô lá Põe olhando. lá, Mas, ó, é muito doido isso, porque assim, galera, lá, aqui no Verdade em Cena, lá no meu grupo fechado, eu trabalho, né, todos os meus alunos que estão comigo, baseado em 5 passos que eu acredito que o ator tem que dominar para estudar a cena. O primeiro é entendimento de cena, escuta ativa, que é isso que você falou de escutar o outro. Aí depois vem personagem, objetivo de cena, que é o que te leva para a cena, o seu objetivo, e silêncio. Esses são os 5 passos que o Verdade em Cena trabalha. Se você for ver, a gente não está falando em nenhum momento decorar texto, emoção, todas essas coisas verdadeiras são consequência desse estudo desses 5 passos. E esse exercício que você falou, cara, faz todo sentido. Eu nunca tinha pensado nele, porque esse mito, Verdade em Cena, são experiências que eu vivi no mercado de trabalho e trago para os meus alunos. E um exercício que eu dou para eles de cinema, que eu gosto, que eu vou até falar para quem está aqui na live, eu tento assistir atores que eu gosto e acompanhar a filmografia dele de evolução. Então eu vou lá no primeiro filme, vou no segundo. É possível ver, sabe, as escolhas dentro dos personagens, da evolução do ator mesmo. Mas eu nunca consegui trazer um ponto de vista talvez tão assertivo igual esse que você falou, de você anotar e pontuar quantas vezes você, telespectador, se emocionou por algo e este algo o ator entregava chorando. Poucas cenas, porque você está ali com uma emoção muito mais conectada com a verdade dele do que propriamente dito com o ato de chorar. E isso é muito foda, que você falou, foi muito top. Pega as grandes cenas, esse exercício vai para todo mundo saber. Pega as grandes cenas, inclusive do cinema nacional. Pega Central do Brasil, pega Fernanda Montenegro. A Fernanda Montenegro ali, quando ela lê a carta no final do filme, ela não está se debulhando em lágrimas e chorando e tal, mas a plateia tá todo mundo chorando, tá todo mundo chorando, porque a emoção ela tá posta num outro lugar, né? A emoção ela tá posta para quem assiste, não para quem faz. O maior erro que o ator pode fazer é ele tentar forçar a emoção. Quando ele tenta forçar a emoção, ele joga todo o trabalho dele por água abaixo. Show demais. Meu velho, cara, quero te agradecer demais, porque não só essa sua dica, tipo assim, fez minha cabeça explodir, já me trouxe várias ideias de coisas que eu quero trazer para os alunos. Isso eu vou fazer também, porque agora vai ficar no meu radar. Fala, putz, essa cena foi foda, o cara não estava chorando.
essa cena foi foda, o cara não tava chorando. E isso é muito potente, porque, cara, juro pra você, eu tenho 23 anos de carreira. Eu tive que chorar em cena uma vez, na minha vida inteira como ator. E as pessoas, eu não sei de onde, vocês que estão vendo essa aula, essa live, nossa, atores iniciantes, não sei de onde vocês tiraram que chorar é que determina ser bom ou ruim a cena. Isso é um erro que eu não sei de onde que surgiu isso na cabeça das pessoas, sabe? Sim, sim. E é isso, assim. Poucas vezes você vai ter a obrigação, poucas vezes um diretor vai falar com você, agora essa cena eu preciso que você chore. Para isso, gente, existe até o cristal japonês, tem chinês, tem formas, tem truques, tem formas de fazer. Agora, profundidade é uma coisa que não existe truque. Profundidade no que você está fazendo, no seu trabalho de interpretação, ou você tem ou você não tem. Não tem truque que vai mascarar. Para o choro, tem truque. Pode ir lá na avenida, lá na 25 de março, vai vender lá, você compra, faça isso aí, lágrima cai, olho abre, tudo acontece. Agora, profundidade é o que diferencia, né, o trabalho do ator com o E trabalho aí está na do sua outro. mão. O Ítalo falou dois pontos importantes para a gente ir fechando aqui. Está na sua mão, você que está vendo essa live. Você tem duas escolhas. Você pode ser esse ator que vai lá comprar na 25 de março um cristal e chorar, que vai ser maravilhoso, essa cena vai funcionar. Ou você pode escolher um ator que vai se aprofundar. E para isso você tem que estudar. Eu sempre falo uma coisa lá no meu grupo fechado, eu vou falar aqui para vocês. O seu sonho, o tamanho do ator que você quer ser, tem que ser de acordo com as suas ações. Não adianta nada você querer ter a carreira do Wagner Moura, mas quando você tem que sentar a bunda no sofá, estudar, praticar, buscar formas de evoluir, você fica no campo do achismo. Eu tenho uns alunos aqui no gratuito que assistem todas as aulas. Todas. Aí lá no meu canal do YouTube eu tenho um desafio de cenas. Os atores gravam a cena, mandam para eu analisar. Tem uns que nunca aparecem. Às vezes aparece e assim, professor, carnaval. Ai, carnaval não deu para mim. Eu falei, não muda nada na minha vida, meu filho. Eu vou continuar trabalhando em cinema, teatro, série, televisão. Muda na sua, que não está praticando. Então, assim, você que está vendo isso que o Ito está falando é fundamental. É 50% da gente. Eu posso te dar um conteúdo, posso trazer o Ito, que é um ator foda, premiado, te dar várias dicas aí. Se você desligar essa live e achar que viu uma série da Netflix e não se implementar nada, aí nem milagre. É com vocês. Isso é muito interessante, porque eu pego o gancho, porque é uma profissão muito difícil, né? É um ofício muito difícil, onde nos últimos anos as pessoas têm muito glamouralizado a coisa, né? Se é que existe essa palavra e tal. Mas, assim, para ser ator, tem vários tipos de ator, né? Tem o ator famoso lá, o Wagner Moura, que é tipo o Neymar do futebol, vamos pensar assim, mas tem, assim, vários atores que trabalham, vivem disso, vivem da arte de atuar, inclusive não fazem mais nada, não são Wagner Moura, mas tem uma carreira muito digna, trabalham, estão sempre trabalhando, então, assim, o sonho, esse sonho também, esse sonho meio americano, né, de, o ator, eu gostei e tal, pensa nele, não. Pensa primeiro em ser o melhor ator que você pode ser. Né? E para isso você vai precisar se dedicar um pouco mais, né? Que é isso que o Duque, mais conhecido como Gustavo, está falando. O pior é quando eles me mandam aqui no ao vivo. O senhor acha, eu quero pular aqui, eu juro por Deus, eu vou pular da varanda. Teve uma vez que a menina falou assim, senhor Duque, juro por Deus, minha alma saiu. Eu falei, não, para mim deu, agora vamos embora. Ô Ítalo, e pra gente fechar aqui, primeiro, pô, quero te agradecer muito, assim, você acabou de chegar lá no festival e colocou esse bate-papo nosso aqui. Cara, você me deu várias sacadas, eu vou assistir depois de novo essa live. Mas se a gente pudesse fechar, assim, e você, sei lá, revisitar o seu ator lá do início, ou até para quem está aqui, se você pudesse dar uma dica para quem está começando, que hoje você olha de onde você está e fala, putz, se eu tivesse implementado isso lá no meu início, teria me ajudado muito a não, enfim, estar frágil nessa situação, ter errado nesse caminho. Que dica que você se daria e fica aqui como dica para quem está assistindo a gente? Eu diria uma palavra, calma.
é muito importante, assim. Ter calma é muito importante. A segunda palavra é estudar, seja o estudo, eu sempre falo isso, assim, não está só na academia, não está só no curso técnico, não está no curso livre, não está no curso que eu compro pela internet. O estudo está na vida, seja um curioso, seja uma pessoa que se interessa. Atuar é sobre as emoções do ser humano. E para você dominar essa química que é atuar, você tem que ser uma pessoa atenciosa em relação às emoções do ser humano. Então, seja um curioso em relação às suas emoções, às emoções do outro. Seja um curioso em relação ao que é a profissão de ser ator, que vai muito além dos holofotes. Isso que a gente fala aqui de fazer festival, fazer novela, fazer filme, fazer série, isso é só consequência de um trabalho muito grande que vem sendo desenvolvido há anos. Quando não é assim, ele não fica. Isso é importante também as pessoas entenderem. O mercado seleciona. O trabalho não é o fim. Fazer novela, fazer cinema, fazer teatro, fazer um festival importante, isso não é o fim. Isso é o meio do processo. Sim. E essa dica sua é legal, eu vou até dizer uma das coisas que eu hoje vejo de erro que eu cometi no meu ator, para todo mundo que está aí não cometer, que hoje eu percebo que eu podia ter aumentado o meu leque de qualidade, sabe? Por exemplo, eu devia ter feito uma aula de canto, uma aula de sapateado, eu devia ter feito aula de dança, eu devia saber tocar um violão, porque hoje a gente tem um mercado, principalmente aqui em São Paulo, de musical, e eu não tenho capacidade de ir lá e fazer um teste porque eu não canto pra caramba. E olhando para trás, se eu pudesse voltar lá no meu ensino, quando eu fui primeiro dia de teatro, lá na PUC, lá no curso livre, lá em Belo Horizonte, com 16 anos, eu teria entrado no mesmo dia num balé, numa aula de canto, numa aula de percussão, alguma coisa que lhe permitisse. Hoje, né, com um audiovisual aí, talvez curso de roteiro, porque às vezes você vai se descobrir um ótimo dramaturgo e ampliar o seu leque de possibilidades. Então, muito Isso legal. é fundamental para quem quer ser um profissional da área, né, Gu? É fundamental. Assim, não dá só para você achar que você vai ser um ator que vai fazer só novela. Você pode achar isso, ok, tudo bem. Mas num determinado dia pode acabar aquela possibilidade de fazer novela. Então, você sabe atuar como ator no teatro? Opa, me preparei para isso. Ah, não, mas aí agora tem um comercial, uma publicidade para fazer. São coisas completamente diferentes em termos de atuação. Ah, não, mas eu sei fazer publicidade também. Ah, não, agora a gente tem aqui um apresentador numa publicidade no institucional. A gente vai colocar um TP aqui e são 4 páginas e aí você vai ler aqui na câmera e vai fazer como apresentador. Não, pô, eu sei fazer, eu me preparei para isso. Ah, eu preciso de um ator que faça sapateado. Ah, não, minimamente eu sei. Se eu tiver 5 dias para ensaiar, eu preparo um número aqui e te mostro. Enfim, isso que você falou é um ofício, né? Não é só decorar texto. Ô, Ito, e antes da gente desligar, se despedir aqui, eu quero fazer um convite, porque tem muita gente que te segue, que está ali, que às vezes nem sabe quem eu sou, não segue Verdade em Cena. Aqui no Instagram, na bio, tem um link de um evento que eu vou organizar agora em maio, chamado Jornada do Ator Iniciante, do zero ao ator experiente. É uma semana de estudo 100% gratuito, mas é um grupo fechado, então você tem que se cadastrar lá, vai aqui na bio do Instagram, deixa seu e-mail. E dito isso, meu velho, eu quero de verdade te agradecer demais pelas sacadas, pelo bate-papo. Foi uma alegria enorme, eu sempre quis ter esse papo com você. E a gente conseguiu, eu estou te chamando por Verdade em Cena aqui para fazer essa live, já tem bastante tempo, e a gente conseguiu. Agora, obrigado, eu estou doido para você vir para São Paulo com as suas peças novas, que eu vou lá assistir e bater palma. Valeu demais, Du. Obrigado a você pelo convite, que bom que deu certo. Em breve a gente vai estar aí, o meu grupo vai estar aí, acho que junho, julho, depois setembro e agosto, a gente deve estar por aí. Sesc Consolação, se não me engano, a gente vai se encontrar. Muito obrigado, é muito legal esse trabalho que você está fazendo, assim, parabéns, acompanho, né? A gente já trocou muita figurinha nos Valeu. bastidores. E para a galera que quiser
saber a agenda do 4 no 5, seguir, onde que eles acham, tipo, vocês vão estar em Campinas, para ficar registrado aqui, onde que eles acham vocês lá nas redes sociais? Ó, a gente tem uma rede social no Instagram que é @4no5, 4no5, QUA, 4no5. E Tá? tem um site que é 4no5.com. Lá no site tem toda a agenda, a gente tem a agenda aí já até o final do ano aí. Tem bastante coisa. Teve alguém que falou, traz para Floripa. A gente já fez muito em Floripa, no Sesc Prainha. Se não me engano, é esse o nome do Sesc. A gente já Cara, fez eu não conheço Floripa, eu tenho muita vontade, deve ser, tipo, muito massa. bem legal, foi bem legal. E aí o meu é Ítalo Laureano no Instagram, se alguém quiser seguir. Não tem muito Assim que a seguidor, não, gente mas terminar aqui, eu vou postar essa nossa live e vou marcar o Ítalo, marcar o 4 no 5, que aí também fica fácil das pessoas acharem. massa demais. Gu, parabéns pelo trabalho, espero que tenha contribuído aí nessa noite. Demais, Tanto tá doido. com a galera. Obrigado, então, a todo mundo que assistiu, teve ao vivo com a gente aí. Valeu demais, Ítalo. Até uma próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.